Bem-vindas, bem-vindos ao Brasil GovCast, o podcast do Brasil Gov Summit, o ponto de encontro entre tecnologia, inovação e gestão pública. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois profissionais de muita competência, que eu gostaria, primeiro, Felipe, que você se apresentasse e apresentasse a Ceprol, a empresa que você representa aqui, e que depois passo a palavra para o Sérgio, que vai fazer o mesmo. Bom, primeiramente agradecer vocês aqui pela oportunidade de estar no podcast. Está sendo um baita evento onde a gente está conseguindo conectar pessoas junto com tecnologia, com o governo. Meu nome é Felipe, eu sou conhecido como Gifu, sou da empresa Ceprol. A Ceprol é uma empresa integradora de tecnologia aqui de Florianópolis. Nós estamos há mais de 43 anos no mercado. Fornecemos desde a parte de data center, então servidores, storage, redes, toda a camada ali de serviços para a entrega dessas tecnologias. Junto com a camada de data center, nós também temos a camada de software, que é toda a camada de modernização das aplicações, né? Então, hoje nós temos aí a parceira Red Hat, que eu trouxe aí junto comigo hoje o Sérgio, que ele é gerente regional voltado à inteligência artificial. E junto com a Red Hat, hoje a gente trabalha na modernização das aplicações. Junto com a Ceprol, né, no mesmo guarda-chuva, dentro do grupo Ceprol, nós temos uma empresa que é a Incodata. A Incodata ela é uma empresa voltada a dados, né? Então tudo que é relacionado à gestão desses dados, organização desses dados, nós temos parceiros que propõem aí para os nossos clientes essa integração com o software. E é isso, eu passo aí a palavra para o Yamasaka, que é o nosso convidado especial. Tá bom. Valeu, Chico. Obrigado aí por esse convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder falar sobre IA, é um assunto que me interessa muito, né, que tem causado impacto muito grande, né, no nosso dia a dia já. Muito obrigado, Fernando, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bem, eu sou Sérgio Yamasaka, dentro da Red Hat eu sou especialista em IA, eu sou o gerente de desenvolvimento de negócios com o portfólio de IA da Red Hat. Para quem não conhece a Red Hat, nós somos uma empresa que trabalha com open source. É um formato de um open source corporativo para missão crítica, né? Nós começamos com Linux no passado, depois avançamos para OpenShift, que é uma grande plataforma para orquestração de containers, depois o Ansible e agora também um portfólio de IA muito grande. Tá? O nosso objetivo é trazer software para promover grandes infraestruturas robustas para as empresas poderem trazer inovação em cima do open source. Só para citar um exemplo aqui, todos nós aqui no nosso dia a dia fazemos um Pix frequentemente e o Pix roda sobre uma infraestrutura Red Hat. Isso prova que os produtos open source eles são robustos, são fortes o suficiente para aguentar toda essa carga de trabalho, todo esse volume. Então, de novo, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre IA. Bacana, muito obrigado, Sérgio. E assim, você trouxe um ponto que é a palavra da moda. A gente todos falamos o tempo todo, todos os dias, de inteligência artificial. Então não há dúvidas que o nosso cenário atual passa pela adoção, pelo uso, pela desmistificação desta tecnologia, que não é nova. A gente está falando de inteligência artificial há 70 anos, mas que ela passa por um desenvolvimento e uma aceleração como nós nunca tivemos antes, e que, por sua vez, também traz desafios. Sim. Nesse aspecto, olhando para esse cenário atual, como você acredita, ou qual é a visão da Red Hat sobre a adoção de inteligência artificial pelo governo, seja ele municipal, seja ele estadual ou seja ele federal? Bem, você tocou num ponto que é muito interessante. Até é curioso que conversando com muitos clientes, né, alguns deles, sem essa informação que você falou, que a IA já existe há muito tempo, muitos acreditaram que a IA nasceu em final de 2022 ou 2023, com o surgimento da IA generativa, mas foi a primeira IA onde foi possível ter um contato mais direto, né? Então, mas desde então, o que nós estamos vendo, né, é que existe uma fase de saber o que é IA, testar IA, etc., para depois ver qual o caso de uso que mais cabe para você. E nós estamos vendo que o nosso governo, tá, o governo brasileiro está indo com uma velocidade muito grande nesse sentido. Tá? Existe um plano
plano do governo federal, investimento de 34 bilhões, Sim, o PBIA. PBIA, exatamente, até o final de 2028. Então, para mim, isso significa que o governo está realmente saindo dessa fase já de experimentação, de teste, que é para execução. Tá? O que nós vemos é que esta execução, sair da fase de teste, tá, e colocar em produção realmente, ela daí esbarra em vários desafios. Quando um órgão, ou mesmo uma empresa privada, faz um teste de uma IA, um formato de IA, um caso de uso de IA, e ela decide, olha, este caso de uso faz sentido para mim, vou colocar em produção, aí ela vai enfrentar desafios que ela não enfrentou na época de testes e desenvolvimento, que é, tá bom, vou colocar em produção, eu tenho que me preocupar com o ciclo de manutenção desse modelo, que é o MLOps. Como é que eu vou mantê-lo retreinado? Vou colocar em produção, eu preciso ter observabilidade disso, eu preciso ter segurança, eu preciso ter gestão da minha infraestrutura. São todos aspectos vitais para manter uma solução em produção, de missão crítica, mas que não eram necessariamente observados na fase inicial. Tá? Então, esses desafios todos, nós, Red Hat, colocamos isso como um grande desafio de governança. Então, eu entendo que o governo, de um modo geral, está nesse momento passando por esse desafio. Como eu vou colocar os meus projetos de IA, tá, que eu já testei, que eu já vi resultado, que eu quero que realmente sejam colocados tanto para processos internos ou população, com governança. E governança implica também em proteção dos dados, a tal famosa soberania dos dados. Então, existem muitos aspectos, tá, que são abordados aí, soberania de dados e governança, de um modo geral, são os dois grandes desafios que o governo está passando agora. Muito bom, tá? Obrigado. Felipe, nesse mesmo ponto de vista, sob essa mesma ótica, qual é a visão da CEPROL, da adoção da inteligência artificial pelo governo no Brasil? A gente tem visto bastante desafios do governo com relação à inteligência artificial. Todos querem ir para esse caminho, mas não sabem como ir. Né? O governo ele possui muitos processos manuais, né, que dá para serem automatizados com o uso de inteligência artificial. Né? E a CEPROL tem apoiado os nossos clientes, né, desde ali de um treinamento de um modelo até uma plataforma corporativa, como o Sérgio Yamasaka abordou aqui com vocês. Né? Hoje a Red Hat ela tem o Red Hat OpenShift, que ele aborda tanto a parte de containerização, virtualização e inteligência artificial. Né? E essa camada de inteligência artificial da Red Hat, ela é muito interessante porque ela trabalha desde o treinamento do modelo até a orquestração desse modelo de inteligência artificial. Então, hoje o nosso desafio junto com os órgãos públicos é como os órgãos conseguem sair desses processos manuais que eles têm hoje, né, para transformar isso de maneira automatizada com a inteligência artificial. A gente tem um case bem importante a ser publicado agora nesses próximos meses. Tá? Vai ser o primeiro case a nível nacional no judiciário brasileiro, junto com a CEPROL, no qual um tribunal ele possui um processo, onde esse processo chega todos os dias, tem uma pessoa que lê esse processo, identifica para qual vara vai aquele processo e destina o processo de maneira manual. Isso leva tempo, leva recurso, né, que tem que ter ali sempre uma pessoa fazendo essa análise, essa gestão, e a venda que nós fizemos dessa solução de inteligência artificial da Red Hat para esse tribunal tende a automatizar todo esse processo. Então, quando chegar o processo judiciário, automaticamente vai ter um modelo de inteligência artificial rodando por cima ali daquela camada de documento, fazer a identificação de qual vara vai aquele documento e de maneira automática já destinar isso para o setor correto. Então, o desafio é esse, como transformar os processos manuais em processos automáticos com o uso da inteligência artificial. Bacana. Isso me leva a um questionamento. Né? A gente fala do uso da aplicação da inteligência artificial, mas a gente sabe que inteligência artificial não existe se nós não tivermos dados. Correto. E essa questão é muito importante. Quando a gente fala do uso da inteligência artificial nos governos, nós estamos falando de dados que são do governo, que obviamente são não apenas do governo, mas também da população, da sociedade, dos cidadãos. E
Quando a gente fala em soberania, e quando a gente fala de modelos, em sua grande maioria estrangeiros, se a gente falar de OpenAI, Anthropic, Google, são todas empresas que muitas vezes não têm o processo dentro do território brasileiro. Exatamente. E que, por sua vez, apresentam dificuldades para estar de acordo com a regulação brasileira nesse sentido. Na opinião de vocês, como o open source, o código aberto, pode ajudar a resolver esse dilema? Esse é um ponto super interessante, tá? E você colocou muito bem. Quando nós temos um modelo, né, o famoso LLM, né, um modelo que foi treinado de IA, muitos dos modelos que são usados largamente aí, não é claro como ele foi treinado, com que dados ele foi treinado. Então, nós, Red Hat, nós defendemos que realmente somente com o uso de um modelo open source, onde você conhece a estrutura, sabe como os dados foram treinados, tá? Que você sabe que ele não tem um viés, tá? Aquela tendência dele ter uma resposta para um lado ou para o outro, né? Você sabe que o modelo não foi treinado com dados proprietários, tá? Foi treinado com dados públicos. Esse tipo de modelo que é essencial para que seja trabalhado para você começar a ter o processo de soberania. Porque com esse modelo treinado, o modelo open, você consegue colocá-lo em outras plataformas. Então, no caso do governo, ele pode pegar o modelo open, que ele sabe que não foi treinado com dados proprietários, fazer o treinamento dele, quer dizer, colocar os dados sensíveis do governo, dados de segurança nacional, seja qual for o dado, e pegar esse modelo treinado e colocar dentro do seu domínio, no seu próprio data center, no seu local onde ele controle. Então, é muito importante, sim, tá, usar padrões abertos, usar o open source como plataforma e principalmente usar um open source como fonte do modelo a ser utilizado. Tá? Então, nesse sentido, essa é a nossa opinião. É necessário ter o open source, um modelo open, transparente, que seja auditável, que seja gerenciado e controlado, você poder saber o que tem lá dentro e, principalmente, poder colocá-lo no seu local de segurança, onde você queira colocar e dentro de um domínio próprio, dentro de um domínio local. Tá? É isso que permite que você tenha esse processo de soberania dos dados. Muito interessante. O que traz ao tema da IA responsável. Exatamente, a IA responsável. Felipe, nesta situação, a CEPROL, na sua implementação, como vê o uso do código aberto do open source também nos governos? O código aberto é basicamente toda essa parte que o Yamasaka ele abordou aqui, né? O que a gente vê de diferente é que quando você traz isso para o mundo corporativo, é necessário você também ter uma plataforma corporativa para ter toda a camada da sustentação, da suportabilidade, né, da segurança, dessa camada a mais de que se em algum momento vazar algum tipo de código, vazar algum tipo de informação, você ter a quem recorrer. Né? Então, hoje a CEPROL ela utiliza a Red Hat, né, com a plataforma do OpenShift exatamente para ambientes corporativos, né, nós conseguirmos avançar com esse tema da segurança. Bacana. Quando o assunto é rico, a conversa flui, a gente nem vê o tempo passar. E a gente está caminhando para o final do nosso episódio e eu sempre termino com algumas provocações. Então, eu vou fazer uma pergunta para ambos. Ou seja, eu gostaria que vocês respondessem com uma palavra. O futuro do governo digital. A sua visão sobre o futuro digital do governo digital em uma palavra. Cara, eu colocaria uma palavra transformação. Né? Eu vejo que nós estamos passando por uma transformação digital, né, onde o governo ele ainda tem alguns empecilhos e financeiros e até mesmo de recursos de acompanhar talvez essa transformação digital que está acontecendo, mas é necessário. Né? A gente vê que a tecnologia de um mês atrás não é a mesma tecnologia de hoje, que não vai ser a mesma tecnologia daqui a um mês, e é muito importante que o governo ele se atente, né, nessa aceleração digital que está ocorrendo. Então, a minha palavra, acho que como foco aqui, seria a transformação nesse meio do governo. Sérgio, e pra uma mim, palavra? Seria transparente. Eu acho que
falando de IA, o governo ele precisa ter uma política transparente quanto a IA, mas também ter no seu arcabouço de soluções para prover a IA, soluções e componentes que sejam auditáveis, que você consiga ver o que está lá dentro, conhecer o modelo, conhecer os processos e tudo mais. Isso é possível, tá? Com open source, que são os produtos, tá? Que permitem que você veja tudo. E outra preocupação também, junto ao open source, que o governo deve ter, é ele ter o cuidado de não ter uma solução onde ele fique refém de uma tecnologia apenas ou de um fornecedor. E o open source permite essa liberdade de você não ficar refém, tá? De uma tecnologia proprietária. Bacana, interessante. 2 grandes respostas. E para a gente finalizar, qual seria o seu conselho, Felipe, para um jovem gestor público que comece a lidar com inovação a partir de agora? Cara, a inovação ela está no nosso dia a dia, né? Há muitas ferramentas hoje disponíveis no mercado, onde a gente consegue estudar cada uma dessas ferramentas, analisar o nosso ambiente e ver aonde que essas soluções conseguem se encaixar dentro do nosso dia a dia, né? Uma palavra que hoje está muito em alta é a parte de automação, né? Então, é substituir aquela parte rotineira que você faz todos os dias, processos manuais, por um processo automatizado, né? E aí todos, quando eu falo essas palavras, o pessoal brinca, pô, mas aí vai acabar substituindo o meu emprego. Mas não, pelo contrário, a automação, ela vem para te dar liberdade e tempo de você conseguir se preocupar com coisas mais importantes, né? Do que ficar fazendo sempre coisas rotineiras. Então, o meu conselho seria focar nessa parte ali de inovação, de transformação, de automação, que são temas que estão muito em alta e precisam ser bem analisados e bem executados para a gente conseguir avançar nessa transformação digital. Bacana. Sérgio, e o seu conselho? Seria comece pequeno. Pense num caso de uso pequeno, que você consiga mensurar, que você consiga ver os resultados de maneira rápida e depois cresça. Tá? Comece pequeno, cresça, mas com a preocupação de fazer isso sobre uma plataforma que permita esse crescimento, que permita ser escalável. Tá? No nosso caso, nós temos o Red Hat OpenShift, que é a plataforma que nós recomendamos desde os projetos pequenos até os projetos maiores, e, é claro, também seguindo com open source, para evitar que você, no seu processo, fique refém, como eu disse anteriormente, fique refém de alguma tecnologia proprietária aí. Tá? Bacana. Bom, com isso encerramos mais este excelente episódio do Brasil GovCast, onde discutimos código aberto open source, adoção de inteligência artificial e soberania de dados. Fique ligado no Brasil GovCast, o podcast do Brasil Gov Summit, o ponto de encontro entre gestão, tecnologia e inovação. Nos vemos em breve.